Que bom que a gente está aqui reunido, né? Apesar do frio, apesar do jogo do Atlético, né? Vendo, o trânsito ficou insuportável. Não comigo, o pessoal chegou atrasado do consultório. Doutor, o trânsito está ruim. Falei, é o jogo que atrasa. Muito bem, mas é um prazer a gente estar aqui reunido na presença de Deus. Pensem sempre isso. Nós estamos aqui na presença dEle. Então, esse domingo, a igreja celebrou a festa de... Muito bem, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, quando eu fico pensando assim, que hoje a nossa fé veio do testemunho desses homens. Veio desses homens que tiveram um encontro com o Senhor. E nós, por isso, a nossa igreja, ela é católica, ela é apostólica, porque ela vem dos apóstolos. A fé que eu professo é daqueles homens que testemunharam Jesus vivo. Da experiência que eles tiveram com Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, nós estamos vivendo uma época difícil, né? Está fácil, não. Vocês acham que a igreja católica acaba um dia? Tem dúvida, gente? Tem que ter firmeza. Por que que não? Por que que ela não vai acabar? Por que que ela não vai acabar? Porque quem disse que não vai acabar? Jesus. Aonde? Mateus 16. E ele fala, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nossa Senhora disse naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria, Satanás é incansável para poder tentar armar contra nós, mas Deus é mais incansável em nos proteger contra ele. Então a nossa segurança está em quem? Nele. Ok? Então, isso nunca poderá balançar o seu coração. Por maiores problemas que a gente viver, guardem essa palavra: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Ok? Quem está na barca de Pedro ainda continua, é Jesus, ele não foi embora. Então, ele está conosco. E nós formamos esse corpo místico de Cristo, que a gente ainda não tem dimensão do que isso significa. Mas por que eu hoje quis que a gente pensasse sobre Pedro e Paulo? Porque é a nossa história de conversão. Muitas vezes, às vezes a gente chegou até Jesus porque alguém nos trouxe, porque alguém nos apresentou. Mas chega um momento da nossa maturidade da fé, que se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus, nós não vamos permanecer. Esse encontro pessoal, ele é decisivo. Assim como Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Ele estava lá pescando, quando Jesus faz o milagre da pesca no barco dele, ele fala: Senhor, vai embora, sabe por quê? Eu sou pecador demais, fica perto de mim não. Como ele fez com Paulo, no caminho de Damasco, que Paulo cai, e ele fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Então, se a gente não tiver esse encontro pessoal, nós não caminhamos, a nossa fé não cresce. Nós temos uma caminhada pessoal. Então Pedro, ele é muito a nossa cara. Porque Pedro era intempestivo, falava as coisas, começou a caminhar com Jesus, jurava que ia seguir ele até o fim. E negou, mas voltou. O olhar de Jesus atingiu Pedro e buscou ele de volta. A gente precisa permitir que o olhar de Deus nos alcance. A gente não pode se esconder de Deus. A gente tem que deixar que Ele nos veja. Falar com Ele: estou aqui, ó, olha para mim. Eu falo com Ele todo dia de manhã: o senhor está olhando direitinho? Sou eu, está vendo? Viu a roupa que eu vesti hoje? Para o senhor não me perder. Porque se o senhor me perder, eu vou te trair hoje. Não me perca, para que eu não te traia, que eu não presto. Então fica de olho.
Mantenha o olho em cima de mim para que eu não desvie do caminho. Porque sem a sua graça eu vou desviar. Então, aonde que a fé de Pedro é sustentada? Vocês lembram desse evangelho? Como é que a fé de Pedro se manteve? Lembra? Jesus falou em Lucas. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te pediu. Falou, me dá ele. Vou joeirar ele igual trigo. Vou fazer assim nele, ó. Lembra desse trecho? Mas Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Então, a fé de Pedro, ela é sustentada pela oração de Jesus. Mas eu orei ao Pai por ti, para que a sua confiança não desfaleça. E você depois confirma teus irmãos, você sustenta a turma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Paulo, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele falou, essa vida que eu tenho, que eu vivo na carne, eu vivo por causa do nome e da pessoa, do Filho de Deus, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa vivência. Para a gente poder evangelizar, as pessoas têm que, primeiro tem que ter um compromisso. Eu não posso falar com vocês de um Deus teórico. Não, vocês não estavam aqui. Eu tenho que falar com vocês de um Jesus que a gente falta pegar. Falta apertar ele assim. Vocês têm que ter uma experiência viva de um Deus vivo. Jesus não é teoria. Ele é real. O Evangelho não é uma teoria. E hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos, eu desviei um bocado do assunto, é tanto assunto, né? Que a gente não pode falar só de medicina, tem que aproveitar para falar da vida. E eu falei com eles, por que vocês vivem relacionamentos tão difíceis e tão ruins? Por que vocês viraram mendigos de afeto? Tudo, às vezes deprime, tem que tomar remédio, que é a luta. Um menino de 20 anos de idade tomando remédio, quero matar. Estou deprimida, filho, vou dar uma coça bem dada, às vezes fica boa em 2 tempos. Tem uns pais que na luta, pagando faculdade de medicina para vocês estudaram, formaram, está deprimido com o quê mesmo? Estou entendendo. Relacionamentos mal feitos, eu falei com eles, sabe por que vocês viram mendigos de afeto? Porque na palavra de Deus está escrito, como é que você sabe que a pessoa que você escolheu é a pessoa certa para vocês? Está escrita a palavra. Mas sabe por que vocês não sabem? Vocês não conhecem a palavra de Deus, ninguém lê a palavra, vocês não sabem. Aliás, vocês acham que Deus é dispensável, por isso é tudo tomar remédio. Sou dura, vou conheço para ver se acorda. Você sabe onde é que está escrito isso na Bíblia? Todo mundo louco para encontrar um príncipe, né, gente? Aquela luta, né? Aquela luta. Os moços loucos para encontrar uma princesa, né? Aonde que está escrito na palavra de Deus que você reconhece que a pessoa é a certa para vocês? Quem será que vai acertar? Aonde está escrito isso? Difícil essa? Aonde? Onde está escrito isso? Como é que eu sei que o marido que eu escolhi, que a minha namorada, que meu futuro marido, ele é a pessoa certa? Se a pessoa que você escolheu, guarde isso, ela extrai de você o seu melhor. Porque tem relacionamentos que é para te destruir. Você põe a cabeça para fora e a pessoa puxa o seu pé. Você fala, quero fazer isso, figura acomodada. Fala, que chatice, por que você quer ir lá, minha filha? Não te deixa crescer, vai cortando suas asas. E acha que manda no ser. Então, é um relacionamento perfeito. Para matar um ao outro. É verdade. Estou falando mentira? Estou não, porque a mulher no início vai aceitando, tadinho, mas ele é tão lindo. Jesus fala, fica com ele não, minha filha. Jesus, você não viu a covinha dele? Ele fala que eu estou vendo uma cova mais funda ali na frente. Eu falo isso de brincadeira, mas isso é sério, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A pessoa que eu escolhi, ela é a pessoa certa, se ela extrai de mim o meu melhor. Pode imaginar o que significa isso? Ela me faz ser melhor do que eu imaginava ser. É isso. É isso que uma mãe e um pai faz quando vê um filho. Que ele não nasce perfeito, não nasce bom. Ela olha e fala, nada, esse menino é melhor do que imagina. Porque ela extrai o melhor. Então é aquele que me extrai, está escrito em Cântico dos Cânticos. O meu amado é aquele que extrai de mim o meu melhor. Então por isso vocês avaliam os relacionamentos, como é que estão? Está tudo beleza, continua. Se não, dá uma pensadinha. Pergunta para o chefe, se é mesmo.
Mas toma coragem de perguntar. Afinal, não vou perguntar isso para ele de jeito nenhum. Vai que ele tem uma ideia contrária, né? Bobagem. Vamos levando, né? Vamos remando, mas não é assim não. Então, brincadeiras à parte, né? Para descontrair. Mas é isso, né? Da mesma forma como eu sei que aquilo que é o melhor, porque o Evangelho não é teoria, a Bíblia não é uma teoria. Tudo que você precisar está aqui. Só ter tempo de ler. Pensar, meditar, se alimentar. É isso. Quando Jesus fala para Pedro, tu és pedra, eu queria que essa frase hoje ressoasse no coração de vocês. Vocês vão, toda vez, já falei com vocês, toda vez que vocês escutarem um nome no Novo Testamento, coloque o seu. Filó, tu és rocha. E é nessa rocha, na rocha do seu coração, que eu quero edificar a minha morada. Com eu, o Pai e o Espírito Santo. Eu quero que a Trindade venha fazer morada em você. Eu quero que vocês guardem essa frase para que isso vá ressoando na vida de vocês. Nós temos que desejar e fazer de tudo para que a gente seja morada de Deus. A morada da Santíssima Trindade. Já falei isso com vocês outro dia. Quem expulsa Deus de nós é quem? O pecado. Quando a gente peca, você fala com ele, tchau. Ok? Porque precisa voltar à confissão. Mas aquilo que eu disse para vocês, essa experiência de ver Deus, de tocar Ele, a experiência pessoal que te sustenta, é só vocês lembrarem de um caso que eu já contei. Lembra do cachorro correndo atrás da lebre? Quem lembra que eu já falei disso? Ninguém? Que bom, só porque é bom que a gente conta de novo, né? Já que ninguém lembra, né? Porque a nossa fé é assim, passa uma lebre, o cachorro sai correndo atrás, latindo, porque ele quer pegar a lebre. Aí alguns cachorros vão escutando, porque o cachorro está latindo, vou correndo também. Escuta latir, vai correndo atrás. Aí vai correndo, porque tanto de cachorro atrás de uma lebre, todo mundo latindo. De repente um cachorro fala assim, mas por que nós estamos correndo? Atrás de quem nós estamos correndo? Não estou enxergando nada. Então só permanece aquele que vê a lebre. A nossa fé, nós só vamos manter no nosso caminho se os nossos olhos estiverem fixos em quem? Em Jesus. Se vocês perderem Ele de vista, a fé de vocês cai. Quando Pedro falou com ele, Jesus, deixa eu andar sobre a água, é o Senhor mesmo, deixa eu ir. Ele falou, vem meu filho, vem cá Pedro, firme. Pedro foi, enquanto ele olhava para Jesus. A hora que o vento bateu, o que ele fez? Afundou. Ele tirou o olho de Jesus, afundou. E assim a gente na vida. Quando a vida bate, quando o vento sopra, se eu tirar os olhos dele, eu afogo, eu afundo. Então isso é uma experiência, para que eu possa viver uma experiência forte de Deus na minha vida, que vai ser decisivo, que eu viva uma vida de uma fé madura, e não uma fé que a onda bate, eu vou, a onda vai e eu volto. Para que eu possa crescer na minha fé com Deus. Imagina até eu poder dizer igual Pedro disse, igual Paulo disse, não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Essa vida aqui eu vivo por causa dele. Vocês imaginam? Tem um chão. Tem um chão. A fé, gente, ela é um caminho, não é um pódio, não, que eu subi e venci, não. É um caminho, porque nós somos nômades, nós somos peregrinos. Todo dia que a gente está vivendo, falta menos um para voltar para casa. Só que a gente não pensa nisso. Falta menos um. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao que Deus quer que eu faça agora, hoje. Porque para amar e servir, eu só tenho agora. Por isso que eu falo, não fica preocupado com amanhã, não vive hoje intensamente aquilo que você precisa viver. Não fica sofrendo com o que não aconteceu. Vive hoje, numa confiança incondicional naquele que te ama. Te ama sem igual. Mas essa experiência é a nossa experiência da nossa conversão, porque a nossa conversão ela é diária. Mas para que eu possa ir para o mundo anunciar Jesus, eu tenho que experimentar esse Deus. Eu posso confiar nele de uma forma incondicional. Se vocês não experimentarem, vocês não convencem ninguém. Aí São Paulo, na carta dele de domingo, que foi na segunda carta de São Paulo a Timóteo,
no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu fico pensando, fico com inveja louca, quando eu penso que será que no final, quando eu estiver encerrando a minha vida aqui, vou poder repetir a mesma coisa que ele? Porque a nossa vida espiritual ela é um combate. A nossa vida aqui ela é um combate, o dia inteirinho. Hoje o dia inteiro vocês combateram. A gente às vezes não tem a dimensão. Porque a partir do momento que eu assumo Jesus na minha vida, a minha vida ela vai passar por uma transformação, ok? Porque dentro de mim existe uma coisa que chama ego. E eu quero um tanto de coisa, eu sou igual um menino de 3 anos, né? Mas eu quero. Até eu pegar a minha vontade, colocá-la diante de Deus e falar com Ele, faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor sabe, que é o melhor. Isso é um chão. Isso é um chão. Porque isso não acontece num passe de mágica. Por que a gente não consegue se entregar? Porque a gente não confia. Por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque a gente não tem vida de oração. Não temos disciplina. Então a gente está sempre voltando ao mesmo ponto, porque falta uma coisa única, chama disciplina. Para ter disciplina eu preciso de quê? Da graça de Deus. Para ter a graça de Deus eu preciso de quê? De pedir. A gente tem que ter humildade. Nossa fé tem que ser humilde. A gente tem que entender que a gente não é nada. E que a gente não vale nada. Mas que eu posso, com a minha miséria, colaborar com Ele para que a palavra chegue até vocês. Porque quem age em nós é quem? É Deus. Se vocês acham que sou eu, estou enganado. Ok? Então é isso. É Deus que faz tudo em nós. É nele que a gente é, que a gente move, que a gente existe, é em Deus, nosso Senhor. Então até tomar consciência da dignidade que nos foi dada, de sermos filhos de Deus, de como é que eu vivo a vida nessa verdade, de como é que eu vivo a vida a partir dessa consciência de que eu sou filha amada, que Ele me resgatou, que as almas não são do Papa, nem do Pedro, nem de Paulo, mas são dele. Jesus pagou um preço imenso por cada um de nós, na cruz, o sangue dele foi derramado, para que cada um de nós tivesse direito ao céu. Por isso a gente caminha aqui sem medo da vida e sem medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte, pois a morte é a porta que me abre para voltar para casa, para poder olhar para aquela coisa maravilhosa, para Ele tirar o véu e nos mostrar o Pai. Pode imaginar o que vai ser? Isso é uma coisa surreal. A gente não tem dimensão. Por que fomos feitos para uma vida que é eterna? Que nós não sabemos, que é a beleza daquilo que Ele reserva para os filhos dele. A gente não tem dimensão. É maravilhoso. Aliás, é melhor Ele nem deixar ninguém saber, né? Porque o negócio deve ser tão escandaloso que a gente vai querer ir embora. Já falei com vocês que São Bento, depois que teve a experiência de ir, voltou meio aéreo. Eu voltar completamente louca. Diz que ele estava meio sempre aéreo, andando aqui, mas voado. Claro, devia ter com a cabeça lá. Com tudo que ele viu, não falou nada, né? Porque é homem, né? Se tivesse mandado uma mulherzinha, já sabia tudo. Já falei, já fiz essa queixa. Eu falei, se o senhor tivesse levado uma mulherzinha, já sabia todos os detalhes do céu. Já tinha contado tudo aqui embaixo. Mas mandou 2 homens, ficaram mudos. Pedro, foi Paulo, e São Bento, ó. Vê. Você pergunta para o menino quando chega da escola, o que aconteceu lá hoje? Nada. Fala, não pode. Como é que seu pai está pagando uma escola cara, você não fez nada lá hoje? Pergunta para a menina o que aconteceu na escola. Até a cor do batom da professora você sabe. Deus é porque não sabe do detalhe. Levou os homens, não levou as mulheres. Porque a gente ia saber todos os detalhes, os últimos modelitos do céu, tudo a gente ia saber, mas é que não sabemos nada. Deixa a gente só na curiosidade. Então, quando eu penso isso, que quando Deus me coloca na minha profissão, você na sua, seja naquilo que Deus te colocou, nós temos que ter o compromisso cristão. Então cada um de nós tem que ser o melhor profissional que alguém pode encontrar. Eu faço o bolo, o seu bolo tem que ser o melhor bolo do mundo. Eu tenho que pôr todo o amor ali. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me deu para fazer com o melhor. Qual que é a marca do cristão? Que eu vou continuar insistindo com vocês. Tem 2 coisas que as pessoas têm que olhar para nós, e sem a gente abrir a boca, elas têm que reconhecer que a gente pertence a Deus. Alegria. Cristão triste ninguém merece, né, gente? Não está com Deus, está com outra coisa. E a outra? Qual a outra marca que nós carregamos?
Sim, mas como é que ele tem que se manifestar naquilo que eu faço? Pelo amor. Tem que pôr amor em tudo que vocês fazem. Tem que ter alegria naquilo que vocês fazem. Aquele povo que você vai ser atendida, que você vai a algum lugar, te recebe com alegria, te recebe com aquela delicadeza, com gentileza, e fala, tem alguma coisa nesse povo? Tem. Se alguém te perguntar, por que você assina essa alegria, essa felicidade? O mundo está caindo, alegria. Você ali é nada? Não, meu filho, tem Jesus. E Ele vai mudar a história. Como é que nós vamos evangelizar triste, cabisbaixo, arrastando? Não vamos. O nosso Deus é aquele que já venceu por nós. É aquele que vence. É aquele que às vezes a gente insiste em ser infeliz. Insiste em carregar o peso das coisas e falar, ó vida, só tomando remédio para melhorar. Eu te falo, tem um remédio maravilhoso, chama Eucaristia. A oportunidade que eu tenho de encontrar com Deus vivo. É Deus que me escuta, isso não é uma ilusão. O encontro com Jesus vivo, ele é real. Quando eu comungo, eu não toco na orla do manto dele, eu recebo ele inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. É para morrer de chorar. Tem alguma coisa te entristecendo? Vá no Santíssimo. Tem alguma coisa te alegrando? Vá no Santíssimo. Tem alguma preocupação? Vá até ele. Tudo que vocês têm que tomar uma decisão, vá até ele. Porque ele está ali, vivo em pessoa. Se a gente descobrir isso de verdade, isso aqui vai ter uma fila, ninguém chega. Você passa a vida aqui na fila, esperando a hora, uma oportunidade de ele conversar com ele. Mas ele é tão maravilhoso que ele se esconde. Que a gente não ia dar conta de ver. Ele se esconde, para que a gente possa chegar até ele. Então, quando eu vejo da vida de Paulo, falo, será que eu vou guardar minha fé até o fim? Quando Jesus falava na Bíblia, fala, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé no mundo? Ele pergunta. Então eu falei com ele, bem que você está esperto mesmo, porque tem hora que eu acho que até não, amigo. Campanha contra você é pesada, bem pesada. Contra a família, contra a dignidade daquilo que você é, porque é melhor você não saber o que você é. Então os meninos estão todos confusos, sofrendo. Família é bobagem, Deus é uma ilusão. Então, se nós que cremos, não vivermos uma vida cravado aqui, mas com todos os valores que a gente crê, como é que nós vamos testemunhar? Como é que nós vamos afirmar que nós descendemos de Pedro e de Paulo? Esse povo que aceitou o martírio, esse povo que viveu numa alegria louca. São Lucas, um pouquinho antes de salvar o filho de um alto cargo, de um funcionário de Roma, ele estava preso, Lucas. Vivia conversando com Paulo, eles deixaram entrar, porque afinal de contas ele vai conversar com esse homem preso, que não tem nada, uma roupa rasgada. Era Lucas anotando tudo que Paulo falava, tanto que Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. Lucas escrevendo. Lucas foi preso, falou, amanhã vocês vão ser julgados lá, ó, para os leões. Antes da menina estava morrendo, buscar Lucas, o pai dela buscar Lucas, Lucas conversava com o povo assim, não, vocês não preocupam não, inclusive com criança. Na hora que eles nos julgarem nos leões, vai doer um pouquinho, só no primeiro momento, só um pouquinho, só na primeira dentada, mas depois vai ser uma festa, nós vamos voltar para casa. Era assim que esse povo carregava o martírio, eles entravam na arena cantando, mas porque tinham feito a experiência de um Deus vivo. A nossa fé não pode ser mais ou menos. A nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, naquele que não decepciona, naquele que não falha. Então nós temos que dar testemunho disso. Na hora que a situação está invertida, vocês têm que estar sustentando que Deus é Deus. Nós somos filhos amados. Então eu tenho que combater o mal que existe em mim. Fala, meu Deus, há tanto mal em mim, tira. Por isso que eu falo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quais são esses inimigos? É o que está dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Está aqui em mim. O que Jesus falou? O mal não é o que entra, o que sai do coração. Porque é no seu coração que você prepara adultério, os roubos, as mentiras, as confusões, está dentro de você. Por isso a gente reza tanto e pede, Senhor, tem que travar esse combate comigo. Tira de mim aquilo que não presta. Todo dia eu falo isso com ele. Tira aquilo que só bate o olho e fala, não está bom não, tira. Tira aquilo que impede que o Senhor se manifeste.
Tira aquilo, Senhor, que está tanto obstáculo, a manifestação da sua graça na minha vida. Que de verdade, Senhor, que alguém que se entrega ao Senhor só possa fazer o que o Senhor quiser. Não deixa eu fazer obstáculo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não me impeça, não me permita, Senhor, te impedir de fazer aquilo que o Senhor quer. É assim, mas vocês têm que ter esse encontro, e isso tem que ser repetido. Eu tenho que desejá-lo, eu tenho que querê-lo. Porque Jesus é uma coisa tão delicada, ele é tão doce, mas ele é tão doce que ele me impressiona na doçura dele. Que por mais que ele esteja conosco, se você não convidar, se você não pedir opinião, toda hora ele não fala. Mas se ele te pede uma opinião, se você pede, fala com ele, o Senhor me ilumina nisso aqui, é agora. Ele é rápido. Isso me deixa encantada. Eu falo com ele, tantos anos eu convivo com o Senhor, eu tenho que estar sempre relembrando que eu tenho que sempre te convidar para tudo. Convidem. E a experiência é espetacular, é de chorar. É de chorar. Como é que ele se manifesta de uma forma tão doce? E como é que ele vai te ajudar a ser a extensão da misericórdia dele? Como é que ele vai te ajudar a ser aquele que vai aliviar o outro? A acalentar, a confortar, a alimentar. Porque a gente alimenta não é só de comida, mas da palavra, da presença, de um abraço. Porque é assim que nós vamos levar Jesus. É o reino dele precisa chegar. Esse reino de amor e de justiça que ele quer para todos. Porque eu já falei isso com vocês mais de uma vez. Jesus e o nosso Pai não nos ama fracionado. Cada um de nós é o filho mais amado que ele tem. É verdade. Cada um de nós. Nós temos que nos tomar consciência disso. E estar à disposição dele. Falar, Senhor, conta com a minha miséria. Onde você precisar de mim, estou na área. Fala comigo, vai ali, vou sim, Senhor, vai, volta aqui, volto. Mas que eu possa levar o seu santo nome. Que eu possa ajudar as pessoas a serem evangelizadas. Ajudá-las a ter uma experiência real, mas me faça ter. Experimentem na hora que vocês forem comungar. Saber, para por um minuto. Não fica no automático, não. Não viva a vida de vocês no automático. A experiência com Jesus, ela é única a cada dia. A cada minuto que vocês chamam por Ele. Essa presença de um Deus à nossa disposição me deixa... Aquilo que São Paulo fala, o seu amor me constrange. O amor de Deus é tanto que nos constrange. Chama por Ele, Ele fala o que foi. Aprenda a silenciar. Aprenda a treinar o seu ouvido para ouvir o coração dele que bate. Aprenda a silenciar para ouvir a voz dele que sussurra. Fala, faça isso. Aprenda a reconhecer Deus na sua vida. Filó, mas é aqui na rotina, é aqui mesmo, ele quer isso mesmo. Ele quer a nossa vida de rotina, ele não quer coisas grandes, não. Deus quer participar do seu dia a dia, de sua compra de feira. Já chamou ele para ir no supermercado? Chama ele. Fala, vem cá, você conheceu uma coisa bacana. Vamos ali, na sua época não tinha essas coisas bacanas, vamos ali. Chama ele para ir nas coisas. Deixa ele ser seu amigo, companheiro, o seu grande amor, o Senhor. Deixa ele ser. Compreenda que você vive por causa dele. E começa a prestar atenção que como é que cada atitude que você vive e toma é por ele. Fala com ele, Senhor, vai me ajudando a vencer o meu egoísmo. Vai me ajudando a ser obediente, mas com uma consciência, Senhor. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena. Catarina, a obediência abre a porta do céu, mas ela não entra no céu, Catarina. Olha o que Deus Pai fala. A obediência abre a porta, mas a única coisa que entra no céu chama caridade. Você orienta. O livro da Catarina de Siena, Diálogo, eu vou ler nos pedaços, porque ele é pesado demais, né? Tem essas frases, a gente pensa um mês, depois volta e pega outra frase, né? Que é Deus Pai ensinando. Então eu tenho que pedir a Ele, inflama no meu coração a sua caridade. Me ajuda, Senhor, a viver os seus sentimentos aqui. Me ajuda, vai me transformando no outro Cristo. É assim. Para isso eu nasci, para vos amar e vos servir. Quem que foi a pessoa por excelência que amou Jesus e o serviu? Quem foi por excelência que amou e serviu Jesus? Quem por excelência? Maria. Existiu alguém que amou ele mais? E o serviu com toda a vida e todo o coração? Existiu alguém que sofreu mais com ele do que ela? Ninguém. Ninguém. Imagina quando ela recebeu o convite do anjo.
Ela era uma menina profunda conhecedora da palavra, porque ela foi criada no templo. Ela foi orientada pelos sacerdotes. Vocês sabem a história da escolha de José, não sabem? Todo mundo sabe? Não? Não sabem? A gente fica achando que São José era um velhinho, né? Ele era um espetáculo, minha filha. Você acha que Deus vai escolher trem mal acabado, gente? Presta atenção. Vocês podem imaginar a beleza de Maria? Deve ser uma coisa louca. São José também fica atrás, não. Devia ser aquele espetáculo, né? Eu falo com essa adolescente, Titi Filó, os meninos da minha sala é tudo feio. Falei, porque por enquanto é um frango desossado, né? Porque é adolescente. Mas anota o nome que vai virar um galo espetacular. Anota o nome, entendeu? Vai anotando o endereço, fica de olho, porque esse negócio vai virar um galo. Por enquanto é um frango desossado, né? Mas é linda a história, né? Nossa Senhora foi criada no templo a partir de 3 aninhos de idade. Ela foi levada no templo. Então, por isso, Nossa Senhora conhecia tudo da palavra. Veja o Magnífica que ela canta. Ela conhecia tudo. Quando ela foi chegando à adolescência, os sacerdotes reuniram, entraram em oração e sabiam que ela precisava se casar. Nossa Senhora ficou triste. Porque ela, na alma dela, ela já era consagrada a Deus. Ela queria pertencer ao Pai, consagrada. Era uma virgem consagrada, ela queria ser consagrada a Ele. Eles falaram, não, Maria, você vai ter que casar. Mas ela era profundamente obediente, porque ela confiava, como ninguém, em Deus. Então eles pegaram todos os jovens, viu gente? Jovens, não é velhinho não. Jovens da linhagem de Davi, porque o Jesus da linhagem de Davi. E levaram eles para o templo, entregou um ramo na mão de cada um, que foi identificado os ramos. E lá não existia ainda o Santíssimo, mas existia os Santos dos Santos, não é assim? Que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, não é isso? Então, foram todos identificados os ramos, foi colocado, né, lá. Então eles rezaram junto com os rapazes e foi entregue diante de Deus lá nos Santos dos Santos. O escolhido de Deus iria florescer o ramo. Olha que coisa maravilhosa. Colocaram lá, ficaram de cá em oração, foram lá buscar os ramos, nenhum floresceu. Então, nenhum, esse é o escolhido. Foram rezar. É igualzinho a gente faz, né? Foram rezar de novo. Falaram, Senhor, o que nós não vimos? Vamos procurar. Ó, da linhagem de Davi, está faltando um moço que não apareceu aqui. Que está fazendo um trabalho num lugar escondido. Mandou a ordem para José. Como é que o povo era obediente? Foi para o templo. Vem cá, José. Vem cá. E José também tinha um voto de castidade e de entrega a Deus. Um homem lindo, uma mulher linda. Os dois com voto de castidade a Deus. Aí, entrega o ramo. Quando rezam, e o ramo está na mão de José. Sem chegar no Santo dos Santos, ele floresce. Por isso que São José carrega aquele ramo com flores, que a gente não sabe por causa de quê. Agora você já sabe. Que ele era o escolhido de Deus. Não é lindo? É lindo. O dia que a gente chegar no céu, nós vamos morrer de vergonha. A gente não sabe nada. Nós vamos chegar lá para viver a eternidade, conhecemos nada. Então, para poder evangelizar, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer primeiro a nossa miséria. Fala, mas o Senhor me fez filho de Deus mesmo? Eu sendo essa miséria? É. Você tem uma herança eterna, sim, de um rei, sim. Minha vida é eterna. Ele me criou para viver com Ele eternamente. Numa alegria indizível. E a minha vida aqui, eu vou viver no tempo que é curto. Sob o olhar dEle, para fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor que Deus nos dá. A nossa profissão, nós temos que ser impecável. Nós temos que fazer tudo de melhor. Porque nisso nós vamos revelando Ele. Mas a gente nunca pode perder a oportunidade de anunciar Jesus. Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, porque a minha fé, para poder saber como é que está aí na minha caminhada de fé, eu tenho que avaliar as minhas atitudes. As minhas atitudes, elas são coerentes com aquilo que eu falo. Senão, tem que começar a minha conversão de novo. Se eu prego uma coisa e eu não vivo aquilo que eu falo, tem uma coisa errada. Eu não me converti. Eu converti do lábio. Não, Filó, eu rezei, mas por que está nesse nervo, minha filha? Não rezou, rezou com o lábio.
Se reza com o coração e faz a entrega, fez a entrega. É assim, é simples as coisas com Deus, porque Ele escuta, Ele não é surdo. Vocês têm que experimentar isso. A gente fala e Ele escuta. Jesus cuida de tudo, de todos os detalhes. De todos os detalhes. A gente parece bobagem, né? Mas Ele cuida de tudo. De tudo. Vou contar para vocês. Sábado, eu tinha que dar uma entrevista às 11h30 na televisão. Meio-dia, eles iam lá em casa gravar. Falei com Jesus, meu filho, você tem aí trabalhando, anda de arrumar gente para maquiar. Como é que vai ser? Liguei para a menina que me maquia, falei, minha filha, eu preciso de você lá em casa às 11 horas, vou sair do CTI, vai estar tudo certo. Chegar lá em casa ventado, sem maquia, eles esperam um tiquinho, até que eles vão colocando as luzes e tal, demora. Então dá tempo de você acabar de maquiar. Aí eu mandei mensagem, filô, minha filha, posso não? Tem cliente 11h30. Falei com Jesus, o que nós vamos fazer? Ah, elas vão sem nada mesmo, né? O que vai fazer? Vai dar tempo não, como é que eu vou arrumar alguém que vai vir aqui em casa me maquiar? Falei, o senhor resolve, né? Afinal de contas, o assunto é o senhor mesmo, resolve. Se eu vou parecer muito mal acabado, você vai dar para dar uma melhorada, né, meu filho? O senhor resolve. Passa um pouco mais tarde, liga a maquiadora. Filó, você acredita que do nada a pessoa que eu ia maquiar às 11h30 me ligou e falou, você não pode trocar comigo para 9h30, não? Falei, do nada? Isso para mim tem outro nome. É esses detalhes que eu falo com vocês. Você fala, não sei por que ela trocou. Eu falei, eu sei. Eu sei por que trocou. São esses detalhes, são esses cuidados. Que quando você coloca lá, filho, mas é isso, até isso você coloca, tudo coloco. Todos os detalhes, nós dividimos, né? A vida é parceria, né? Tudo é dividido. O dia que vocês aprenderem a viver isso, fica mais fácil, fica mais leve, vocês verão que Ele de verdade, Ele cuida de cada detalhe que você fala. Não é possível que Ele prestou atenção nisso. Prestou. Por quê? Já falei com vocês, por quê? Porque Ele te ama. É por causa do amor. É o amor que faz Ele agir dessa forma em prol de você. É o amor que faz Deus te preceder em cada coisa, em cada reunião que você vai, em cada coisa difícil que você vai fazer. Fala, eu estou com medo, fala, não preocupa não, Ele já está lá, à sua espera. E já melhorou a história. Pode ir, sem medo, porque você contou com Ele, porque você confia nele. Ele fala, eu não deixo um filho meu ser decepcionado. Por quê? Porque ele não pode, por causa do amor. Há o dia que a gente acreditar. Há o dia que a gente viver como filho dele, na alegria de acordar a cada dia com decisão, de pular da cama e falar, a seu dispor, para isso levantei. Para quê? Para vos amar. Então só me leva do jeito que você quiser hoje. O que vai acontecer? Não importa, o senhor já viu. O que me aconteceu, eu sei que é para o meu bem. Por quê? Porque eu confio no seu amor por mim. Essa é a beleza da gente poder viver o que esses homens levaram à vida. Esses homens não importaram de ser crucificados de cabeça para baixo. Paulo falou, vou cortar sua cabeça. Ele falou, tranquilo, vai cortar. E o que ele fala com esse romano que cuidava dele, era um alto posto, ele estava preso. E o cara fala com ele, você não vai me convencer? Ele fala, mas eu não tenho essa pretensão de convencê-lo. Existirá um momento que Ele vai te olhar nos olhos. Nesse momento, você cairá. Quando Ele te olhar no fundo dos seus olhos. E Paulo fala com ele, tem um mar lindo e Paulo fala com ele. Porque o homem pega a água, e Paulo faz assim, pega a água aqui e acha que isso é a vida. E não percebe que ela escorre no meio dos dedos. O que eu estou te falando não é desse punhado de água que você pega e que escorre, não. Eu estou te falando é do mar inteiro, meu filho. Compreende a diferença? Então, quando eu estou falando para vocês de Deus, é de algo eterno, e onipotente, onipresente, de um tamanho sem igual. Não se feche no ateliê da sua vida, não. Se solte e fala, sou seu. Deixa eu subir nas suas asas, Senhor, e me carrega. Me ajuda a vencer o combate de cada dia. Para que eu chegue no final e fale, eu vivi a minha fé. Eu combati o bom combate. Eu permiti que eu diminuísse e que Ele crescesse em mim, como o Batista falou. Eu quero, Senhor, por cada vez que eu quero me converter, tem uma mortificação pessoal. Eu vou morrendo aos poucos para que somente o Senhor reine em mim. É esse o processo. Nosso processo de conversão é um processo de uma vida. Até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Mas vamos pedir a Jesus a cada dia a graça de ser
um outro Pedro, um outro Paulo, de testemunhar com a nossa vida que Ele é Deus e que Ele vive e que Ele está vivo aqui agora, no meio de nós, que Ele nos olha, que Ele cuida, que a gente anda sob o olhar dEle e permita que o olhar dEle te alcance hoje. Às vezes tem alguma coisa aí que não está bom, está precisando do olhar de Deus. Se exponha, fica nua, fique nu diante de Deus. Quando eu falo dessa nudez, já falei com vocês mais de uma vez, é da alma. Conta para Ele aquilo que não está bom, experimenta essas coisas que eu falo com vocês hoje. Fala com Jesus, vou te contar uma coisa, um segredo que ninguém sabe, só o Senhor. Faz de conta que o Senhor não sabe também, né? Vou te contar esse segredo, mas o Senhor já sabe, mas faz de conta que o Senhor não sabe. Faz carinha de surpresa, né? Eu vou te contar isso. Transforma isso. Faça dessa angústia, dessa dificuldade, desse problema, disso que está me consumindo, faça a vossa vontade e que eu possa de verdade reconhecer com toda clareza que é o Senhor que agiu porque me ama. Experimente sair daqui com o coração limpo, com nenhuma preocupação, com nenhuma angústia, porque você vai deixar entregue no coração dele. Experimente. Vocês primeiro precisam ser evangelizados para que a evangelização dê frutos. Os frutos pertencem ao Senhor. Nossa é a labuta, mas que Deus use poderosamente da vida de cada um de vocês para testemunhar que nada, nem ninguém, como nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Tem adolescente que chega no consultório, te falou, 3, 4 horas, mas eu não consigo dormir, porque o tempo de tela é muito grande. Outro dia chegou uma menininha de 10 anos, passando mal. Mas por que essa menina está passando mal? Ninguém sabe. Falei, deixa eu ver o celular. Quantas horas vocês acham que ela tinha de TikTok naquele dia? Bem, é um prazer a gente estar aqui, poder falar sobre isso, porque eu acho que hoje a missão mais difícil que alguém recebe é, vamos educar alguém? Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que é um desafio que ainda ficou mais difícil nos últimos tempos, que foi depois da era digital. E a gente vai sendo pediatra há tantos anos que a gente brinca que já é uma pediatra jurássica, né? A gente é da era pré-digital e da era pós-digital. Então, a tecnologia é uma das coisas maravilhosas, né, que a gente conseguiu. É espetacular. E a tecnologia veio para ficar. E que bom que ela veio para ficar. Só que a tecnologia ela é como uma faca. Com a mesma faca eu descasco uma laranja e a mesma faca eu posso usar para matar alguém. O que a gente tem que ter? Atenção. Então hoje o que já está provado? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que a Sociedade Americana de Pediatria tem pedido? Até 2 anos de idade, não dê tela para as crianças. 0 tela. Não pode dar tela. A tela deixa o menino apagado ali, porque o menino ele fica como se tivesse recebido uma droga. Ele fica paralisado. Mas a consequência disso é muito séria. A criança precisa do movimento, ela precisa de interagir, e ali diante da tela ela fica somente com a visão. E com o dedinho clicando. E os outros sentidos dela atrofiados. Quando uma família é míope, se tem pai e mãe míope, ou só um míope, a chance do filho ser míope é quase 100%. Mas nós podemos apressar a miopia. Porque às vezes a criança tem a genética e ela não desenvolve a miopia. Mas o que pode apressar isso? Dê uma tela. Dê um celular, dê um smartphone, dê um tablet para o menino e ele vai desenvolver a miopia muito mais sério. Milhares de trabalhos foram lançados agora pós-pandemia da incidência de miopia nas crianças que não tinha nem pai nem mãe com a genética para miopia. Mas as crianças desenvolveram porque a criança na telinha, o que ela vai fazer, que vai acomodando o olhinho alonga, é igual o pezinho quando cresce, ele não volta mais. Então não tem mais tratamento, vai ter que usar óculos, etc, etc. Então é preciso que a gente esteja atento a isso. Esse é um ponto. O que mais nos preocupa com a questão do celular? Hoje em dia, os pais, quando dão um celular para o seu filho, você dá um mundo, ok? É um mundo. Porque ele está quietinho dentro de casa, não é tão seguro, o menino está dentro de casa. A gente que pensa que está dentro de casa, porque ele abriu a janela para o mundo. E por causa de uma demanda muito grande, os pais muito atarefados, todo mundo correndo muito, a gente entrega o celular e deixa para os meninos. E não olha. E nós fizemos uma coisa interessante, né? Porque hoje a gente dá celular sofisticado para as crianças e ficamos com o mais velho. A gente fala, eu dou o melhor para ele, fica com o pior. E os meninos são terríveis. Que eles descobrem que tem nuvem. E a gente nunca sabe nem que tem nuvem no celular. Eles põem tudo lá no celular. E as crianças ficam à mercê do que está ali. Então eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa.
Pai e mãe tem que, mais que ver o filho, ele tem que botar reparo. O que é botar reparo? Todas as minhas crianças vítimas de problemas graves, de pedofilia na internet, de cyberbullying, são crianças que têm um perfil. São crianças que estão socialmente não estão bem adaptadas ou crianças que estão sofrendo bullying na escola. As crianças que têm uma estima baixa, que se sente incapaz, se sente inferior. Essas crianças são muito espertas, entram no celular, no computador, entram na sala de chat e escreve uma frase. Pedófilo está sempre de plantão. Eles não têm descanso. É uma coisa impressionante. Eles vão ver aquela frase e falar, uau, você é vítima fácil. E manda um comentário assim, nossa, como você é inteligente. Eu estou com a minha estima no chão, não convivo com ninguém, não tenho grupo de amigos, na escolinha eu estou péssima, eu vou voltar lá no computador, deixa eu ver se a pessoa mandou mais algum recado. Deixa eu ver se a pessoa mandou mais algum recado, de repente eu estou refém. Então, o que é sério? Tem que ter tempo que a criança fica no telefone? Sim, até 12 anos, ninguém poderia ter celular de presente. Eu ainda sou de uma era tão antiga que eu acho que celular é quando você compra e quando você paga. Pela conta. Né? Porque filho não nasceu para ser bajulado, filho nasceu para ser educado. E hoje parece que ficou proibido educar. Então, numa sociedade que não dá conta de escutar uma palavra que se chama autoridade, não é autoritarismo. A autoridade tem uma tradução. Vocês sabem qual é? O que significa autoridade? A autoridade é, eu estou do seu lado, ao seu lado, para te ajudar a crescer. Isso que significa autoridade. Eu te ajudo, meu filho. Se você não sabe que aqui pode ser um perigo, eu te falo, meu filho, aqui é perigoso. Não põe a mão aí, porque é fogo e queima. Isso é autoridade. Então, nós, por N razões, e que a gente chega cansado, e o filho quer brincar, quer fazer alguma coisa, fala, olha isso aqui. Às vezes a criança está chorando para ser examinada, os pais falam, eu vou ligar uma tela. Não, chorar faz parte. A gente fala com a criança, não precisa chorar. O pai e a mãe dão a segurança para o filho e fala, não precisa chorar, ela é sua amiga, ela só vai te ajudar. Mas eu falo, o menino calado de qualquer jeito, eu ligo na tela. E isso é um condicionamento que ele vai aprendendo. Porque de pequenininho, só assim com o dedinho, ó, acha tudo. Né? Tinha uma criança lá no hospital, o pai no celular, a mãe não estava acompanhando. O menino no berço, ele colocou um braço para colocar o celular para o menino andava no berço de fralda, ele ligava, desligava, ele fazia o que queria com o celular. Pegava o fio do soro, rodava, daqui a pouco ele enforca. E o pai não via. Daqui a pouco cai do berço, fala, o povo do hospital não olha, mas o pai está do lado. Mas o que estava dopando o pai? A tela. Qual é o grave problema que eu estou falando com vocês? Que a gente não vê. A criança, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a entrar. Não, mas é só estar no YouTube. Kids, uma tragédia esse YouTube. Uma tragédia. E aí, de repente, no meio de um desenho, surge um anúncio ou uma propaganda de algo que a criança não tem filtro para ela. A criança fica assustada. Cenas de terror, cenas de violência, para quê? Para que a criança ficar vendo tudo isso? Para poder dificultar a vidinha dela. Hoje nós estamos com uma luta muito grande, que agora as escolas estão mandando para casa no celular. Essa é a minha guerra, eu queria tirar isso. Né? Porque isso abre portas para um monte de coisa. Qual que é a minha tristeza hoje quando eu confiro isso no consultório? É muito raro uma criança até 10 anos de idade não ter tido acesso a tudo de pornografia. Não se iludam. Hoje é difícil ver se todos os adolescentes não estão assistindo ou um filme pornográfico ou acionando pornografia todos os dias. Tem estudos mostrando isso de assustar. Então, se eu deixo um adolescente assistindo pornografia todos os dias, eu vou fazer com que esse menino tenha uma noção, uma consciência de sexo completamente diferente. Ele vai caminhar para não viver laços, apenas sexo por sexo. Então esses meninos não fazem nada afetivo. Eles não vivem laço. Para que laço profundo? Ele vai começar a ter uma consciência diferente de sexo, deturpada. E é tão interessante isso, quando eu falo com vocês, bota reparo. Eu tinha uma cliente, há uns anos atrás lá no consultório, quando ela chegou com 10 anos, e essa menina sempre foi uma criança que era difícil fazer a consulta, porque ela não parava de falar um minuto. E esse dia ela chegou na consulta, muda. Eu falei com a mãe, o que aconteceu com você? Nem abri a boca para responder nada, só sacudia a cabecinha. Falei com a mãe, tem alguma coisa errada com ela? A mãe falou, uai, doutora, não aconteceu nada. Eu falei, mas ela está calada, ela não é assim, ela não deixa de a consulta andar. Fala sem parar. Ela primeiro falou, depois nasceu. Não tem uma coisa errada com ela. Tem uma coisa errada. Ela falou, não, e nada. Aí chegou, eu examinei e falei, bota reparo nessa menina, que alguma coisa aconteceu com ela. Aí chegou em casa, a mãe falou, que eles me ligaram a seguir, que chegaram em casa. Minha filha, a doutora Filó ficou preocupada com a sua consulta. Achou você muito quieta. A Filó está errada? Ela falou, a Filó está certa. Por quê? Porque lá na sala de aula sempre tem um colega abençoado. Chegou uma coleguinha com um papelzinho na mão, falou aqui, ó, quem quiser ver. Só pegou a curiosidade do ser humano, tá tudo certo, né? Aí o que era? Era o endereço. Para quê? Questionou pornografia. Além da pior qualidade, se é que tem alguma classificação nisso, também com animal.
A menina de 10 anos viu tudo isso, ficou impactada, ficou muda. Mas ela mostrou para a mãe a tela e mostrou o que era. Quando a gente abre isso, a gente abre para o menino e o menino não tem filtro. Nós lançamos, deixa o menino um joguinho no celular. A criança não tem a noção. Enquanto, dependendo da idade, ela está lá jogando e atirando, e mata e levanta e não sei o quê, ela sai de lá e acha que pode repetir as coisas. Infelizmente, eu tive a oportunidade de receber um jovem, 21 anos, que é o que eu estou dizendo a vocês, bota reparo. Qual é a marca do adolescente? Qual que é a marca do adolescente? Adolescente anda em bando, não é? Não é uma confusão, parece um bando de coisas fazendo barulho. Adolescente, os amigos, o boné, todo mundo com o boné para trás, anda tudo igual, parece que comprou tudo no mesmo lugar. De bermuda igual, calça caindo, é tudo igual. Adolescente trancado num quarto, está errado. Bota reparo, pelo amor de Deus. Adolescente, aquela coisa em movimento, aquela coisa barulhenta, aquela coisa que não tem dimensão do corpo, parece uns frangos desossados, que não sabe o tamanho do braço com as pernas e tropeça em tudo e bate em tudo, é um trem desajeitado. É adolescente, somente masculino. Adolescente de preto, o dia inteiro, de capuz preto, de fone de ouvido, de tablet, de porta trancada, está errado. Então você imagina um adolescente trancado no quarto, fala com a família, ninguém me incomoda, eu tenho que estar trancado no quarto, não conversa com ninguém do Brasil, porque ninguém do Brasil presta. Como pode ser isso? Só conversa com gente de fora do Brasil. E ele resolveu que, na verdade, a única raça que pode sobreviver é louro do olho azul. E ele nem é louro do olho azul. Se não é louro do olho azul, tem que morrer. Eu falei com a família, mandando para psiquiatra, etc. Mas ele é um serial killer. É um potencial. Se você não é louro e do olho azul, e ele não é louro do olho azul, você não tem que estar aqui, tem que morrer. Esse rapaz é filho único de uma família bacana. Está trancado num quarto o dia inteiro conversando com gente fora do Brasil. Isso está certo? Não. Mas nós estamos dormindo. Nós estamos vendo as coisas acontecer e está errado. Tem a festa da família, tem aquela criança, aquele pré-adolescente ou adolescente, que só está no celular, não abraça uma avó, um vô, não abraça. Não conhece mais a família, não sabe quem é tia, quem é primo. Só no telefone. Está certo? Não. Pai e mãe é modelo de filho. Se vocês assentam à mesa e pegam o celular, seu filho vai fazer o quê? O mesmo. Então não adianta você falar com ele, não pode se você pega. Celular não pode tomar o seu lugar. O seu filho tem que ter um herói na vida. É pai e mãe, não é o herói da tela. Falta na família uma coisa que se chama mesa. Quantos de vocês têm a oportunidade de almoçar à mesa com os filhos? 1, 2. Oba. Na hora do almoço não pode ter televisão ligada. Tem que ter o quê na hora da televisão? Do almoço? Conversa, tem que ter olho no olho. Eu tenho que ver meu filho. É a hora maravilhosa de conversar e de sonhar. Não é hora de corrigir o filho, não. O almoço tem que ser prazeroso. Primeiro que é um prazer sentar à mesa. Porque para sentar à mesa tem que ter um bem-estar, não é? Você preocupado, você está entalado, você não assenta. Ansioso, você não assenta. Doente, você não assenta à mesa. Tem que poder... Primeiro tem comida, é maravilhoso. Tem que degustar, tem que saborear. Mas esse menino é chato para comer. Não se preocupe, coloca o que ele come. Mas coma com prazer de tudo que está na mesa. Menino é assim, olha a mãe. Mãe, por que você está comendo esse negócio que você não me deu? Ué, você não quer, tá na mesa. Mas na boca da mãe, na boca do pai fica melhor. Menino não come fruta, senta e pica uma fruta e começa a comer. Ele come a sua e larga para lá. Porque é modelo. Então hoje as famílias estão virando república. As pessoas servem, vai para o quarto, fecha e fica na tela. Eu não estou falando mentira. Infelizmente, é uma realidade. Mas nós temos que buscar de volta a família. Falta abraço, falta olho no olho, falta beijo, falta aconchego, falta entender seu filho, falta botar reparo e escutar seu filho. Se você não escutar, o pedófilo vai ouvir. Alguém que vai abusar do seu filho vai ouvir. Vocês já ouviram falar em Deep Web? Quem já ouviu falar aqui em Deep Web? Pouca gente. Essa é a pior realidade que existe, que é a realidade do submundo da internet. Então pensa no iceberg. Essa internet que a gente entra é a pontinha do iceberg. O Deep Web é o que está embaixo. Quer matar alguém, sequestrar alguém, ensina. Quer fazer uma bomba, te ensina. Quer fazer tráfico, te ensina. Quer sequestrar, o que você quiser fazer. Tráfico sexual, tráfico de órgão, comprar cartão roubado, comprar documento, o que você quiser, tem lá. Pergunta qual adolescente não conhece. Todos conhecem. Todos sabem que existe a Deep Web. Sabe por quê? Porque eles recebem mensagem, porque eles vão mudando a senha para a entrada. A coisa é violenta, mas é violento. Não é uma brincadeira. Por que eu sei tudo isso? De tanto problema que eu tive com um cliente meu com a internet. Problemas gravíssimos. Então, um dos meus casos que me fez acionar a Polícia Federal, me fez acionar um dos maiores promotores contra a pedofilia do Brasil, que é o Cazé. Foi uma menina de uma família de 3 filhos, ela é a única menina, a boneca de 12 anos, uma boneca. E o pai me contou que eles viajavam, tinha festas na família,
E o pai falou com a esposa, essa menina está ficando só na internet. É assim mesmo. É assim mesmo. Esse tal do assim mesmo. É duro? É assim mesmo. Hoje eles só ficam na internet. E a menina é tão danada, e o povo está tão esperto, que na hora que o pai chegava perto, ela tinha um gato ou um cachorro preparado. O pai chegava e falava, olha que lindo esse gato. O pai falava, eu vou pegar essa menina. Ela tinha um cachorro, um gato preparadinho. Muito bem. Num sábado à noite, porque eles me ligaram, eram 11 horas da noite. Dentro de casa, um subia na escada, o outro descendo, a menina não imaginou que ia encontrar com o pai na escada, o celular não estava protegido, o pai fez assim na mão dela, tchup, tirou o celular. No que o pai tirou o celular não estava bloqueado. Ele viu tudo que ele não queria, ele me ligou em prantos, e ele vomitava no telefone e falou, doutora Filó, eu tenho uma profissional do sexo na minha casa. O que aconteceu? Celular dos filhos de última geração, câmeras maravilhosas, da Zoom, né, a câmera, faz tudo que o seu não faz, e tem nuvem, e menino sabe tudo do celular. Então, ela estava sofrendo um bullying, não sei porquê na escola, estava meio deprimida, meio chateada, entrou, é isso que eu falei com vocês no caminho, entrou, o cara sacou, são espertos, eu tive a oportunidade de ver a folha de cada um deles, só gente fina, tinha pedófilo do Brasil. E o cara começou a conversar, porque primeiro eu converso com você como se você tivesse a minha idade, ok? Primeiro, eu te conquisto, e a gente conversa assunto de 12 anos, de uma menininha de 12 anos. Depois começou a mandar para ela trechos muito curtinhos, assim, como masturbar. Falou com ela, você dá conta de repetir? Claro, você é tão inteligente. Aí ela repetia e mandava, e você manda para mim? Mandou. E a coisa foi caminhando, foi caminhando. Então agora introduz alguma coisa. É tão interessante que um dos pedófilos, quando viu que ela estava penetrando com uma caneta muito fina, falou, é de menor, tô fora. Isso não estava gravado. E aí, até o momento que ele foi caminhando, ele começou a gravar para ela trechos de filme pornográfico que eles queriam, e mandava e falava, reproduz para nós. E aí depois falou, mas você é tão linda, né? As pernas são lindas. Deixa eu ver mais o que é do seu corpo. O que é mais do seu corpo? E quando a menina mostrou o rosto, porque ela era uma boneca, virgindade foi leiloada e estava em alto preço. Foi aí que a gente conseguiu desmontar a rede. Todos os pedófilos foram identificados. Polícia Federal tem ficha, te conhece tudo. É uma das coisas que mais me impressionou. Foi eles que me apresentaram tantas coisas. Me apresentaram que o site de pornografia pediátrica infantil, ele tem uma premiação anual e é nojento de ver. Mas tem gente de plantão para isso. Então não poste foto dos filhos de vocês na internet. Não coloque foto maravilhosa dos filhos de vocês. Façam álbum, que o álbum deixou de ser feito. E está tudo na tela. Hoje os filhos não conhecem mais quem é parente, né? E aí, o que foi dito para os pais? Infelizmente, eles fizeram os filminhos que essa menina montou no quarto dela, com o celular de última geração, virou uma fonte de renda imensa para eles. Espalha no mundo numa fração de segundo. E isso não se recupera mais. Então, isso é seríssimo, seríssimo. Então, é isso para a gente poder estar alerta. Claro que a família quebrou no sentido de quebra do lado humano, assim, um sofrimento, todo mundo em psiquiatra, terapia, e virou uma loucura por isso. Mas isso é muito sério. Chegou uma criança no meu consultório, menino de 10 anos, assustado, a mãe assustada, porque na verdade foi levar o outro caçulinho e falou, doutora Flora, nós não dormimos essa noite. Por quê? Porque os meninos começam a julgar na internet. À medida que eles vão julgando, eles vão enlouquecendo. A coisa passando por uma etapa mais pesada, aí alguém entra e fala assim, posso entrar? A criança prestando atenção? Não, ela fala, pode. Aí fala, pode entrar meu primo? O que me responde? Pode entrar o primo do primo, e vai entrando, gente. E os meninos vão julgando e vai tendo uma conversa paralela. E você fala assim, não, meu filho está julgando ali, ó. Você não sabe com quem, não é? Muito bem. O que aconteceu com esse menino? Uma das pessoas que estava julgando com esse menino, já há mais dias, a família só tomou conhecimento nessa noite, o menino falou com ele de tarde assim, vamos julgar? E a gravação é terrível, terrível. Infelizmente, a gente tem que ver tudo isso, né? E ele falava assim, mano, a fala do malandro, posso julgar agora não, mano, porque eu estou indo buscar o trampo. O que é trampo, gente? É droga. Na verdade, esse menino estava conversando e negociando e julgando com o traficante. Só que ele não sabia. Menino de 10 anos. Esses meninos bonitinho, purinho, gracinha, ele só queria julgar. Só que ele sabia com quem ele estava. E aí o cara ele falou, eu vou buscar o trampo, mas não fica triste não, que eu vou te dar tal coisa da Apple. Uma fortuna. E o menininho falou, não me dá isso não, que isso é muito caro. E ele falou assim, e ele estava com outra pessoa, falou, aqui, mano, ele está preocupado com dinheiro. Dinheiro não é problema para nós, não. E ele postou uma mesa, que era maior que a minha do consultório, imensa mesa, toda com dinheiro empilhado. Mas era muito dinheiro, todo empilhado, e fez um gesto absolutamente obsceno para a criança. Quando a família viu aquilo, a família não dormiu. Chegaram no consultório, eu falava com ele assim, meu bem, você deu seu endereço para alguém? Porque às vezes na conversa, o que seu pai trabalha? Né? Aonde que sua mãe trabalha?
que seu pai faz? É algo fácil, quando de repente invade a sua casa, você não sabe. Isso é seríssimo, gente. Isso é uma das coisas mais sérias que a gente não está tendo dimensão do que está acontecendo. A família falou, doutor, nós estamos apavorados. Nós não sabemos de onde que é, não sabemos quem é. O que nós vamos fazer? Falei, o celular dele é de quê? É pré-pago, é um chip. Falei, me dá aqui. O chip quebrei, joguei no lixo. Ele ficou apavorado, falei, sua mãe vai dar outra. Todas as vezes que ele julgar, quem tem que entrar no jogo? O pai. A gente não pode deixar nosso filho ser vítima fácil de alguma coisa. Porque essa turma está de plantão. Para poder fazer o que quiser com esses meninos. De dar informação, de sugestionar, de sugerir. Agora, essa última semana, que é hoje, qual é a principal causa de distúrbio psiquiátrico para as crianças? Vocês têm noção? Pela internet? O que vocês acham hoje que está tendo o maior problema para o filho de vocês? Obrigada. É a principal causa hoje. Desapliquem o TikTok do celular dos filhos de vocês. Eu tenho negociado isso com as crianças no consultório, com os adolescentes. Desapliquem. Já lançaram o desafio do desodorante, vocês viram isso? Agora, essa última semana, que nós recebemos a criança vítima, não recebi ela, recebi o órgão do tempo de enforcamento, né? Os meninos de 10 anos. Então, junta um grupo, eles é tudo online, né, gente? Ele vai filmando, aí disputa com outro grupo, vamos ver quem dá conta. Um menino de 10 anos deu conta. Ele foi o maior tempo, eterno. Enforcado. 10 anos de idade? Está errado, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Porque tem um mentor, uma cabeça que não tem nada, para poder instigar. Será que você dá conta? Desafia, igual foi a baleia azul. Essa última semana foi o tempo que você dá conta de ficar com o pescoço preso. E nós não estamos vendo, aliás, nós pagamos para o mal entrar na nossa casa, silenciosamente, lindamente. Na pandemia, além da miopia, eu lembro dos pais chegando no meu consultório, desesperados, que os meninos estavam autistas. Falei, não é autismo? Porque eu acho que home office foi feito para quem é solteiro, tem uma rede de apoio espetacular, a lavanderia entra, pega sua roupa, lava, volta, passa, coloca tudo, você nem precisa sair do lugar. Alguém te serve a comida gourmet, tudo fino, porque a coitada da mãe tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos meninos e ainda trabalhar home office, não dá conta. Então, num dos casos, uma família de 3 filhos, 2 correndo dentro de casa, um neném de 1 aninho, a mãe para lavar, passar, cozinhar e trabalhar, põe o menino cercadinho, entre a cozinha e a sala, ligava a televisão para distrair o menino enquanto ela fazia comida. Ela está errada? Não, é o que sobrou na pandemia. Só que nessa época eles lançaram um abençoado, um desenho animado, sabe como é que o pediatra tem que dar notícia de tudo? O desenho animado dos bichinhos conversavam, não, eles faziam assim, mumu, o outro fazia assim, mumumu. Uai, o menino para falar, ele tem que interagir com alguém que fala, ele olha para sua boca, escuta o som e fala. E o menino, Os meninos chegavam no consultório assim, olhavam para mim e falavam assim, mumu. E os pais falavam, doutor, meu menino é autista. Eu falei, não, meu filho, olha para ele e conversa. Olha onde a coisa chegou. Olha a gravidade, nós não podemos olhar, a gente não olha mais nos olhos. A gente não abraça mais, não afaga, não canta. Não dá tempo, filó, mas tem que dar. Tem que dar tempo. Nós estamos correndo tanto atrás do dinheiro para eles escoar no meio dos dedos que eu estou pagando o psiquiatra R$1.000 a hora e eles não estão tendo tempo para mais se atender. Porque nós demos a maior arma para os meninos enlouquecer, chama tela. Os meninos estão ficando irritados, nervosos, mal-humorados, briga com tudo. Tira o menino do celular para você poder ver como é que ele fica calminho. Nem precisa de brincar, de interagir, nem precisa de sol, nem precisa de subir na árvore, nem precisa de correr, nem precisa de nadar, nem precisa de ter colegas, meninos da mesma idade. É seríssimo isso. E eu queria dizer às mães que mãe tem que confiar no coração delas. Porque é tão maravilhoso, né, que mãe, isso é provado pela ciência, porque eu sempre achei que, nunca vi mãe errar na minha vida. Nunca vi. Mãe pode não saber o nome das coisas, mas errar, nunca vi não. Porque hoje, para você criar filho, seu sobrenome, o sobrenome de mãe tem que ser neurótica, louca, né? Senão você não cria filho nesse mundo de hoje, você vai perder ele para o mundo, né? E a ciência já provou que quando a mulher engravida, é lindo esse desenvolvimento do cérebro, no momento da gestação, durante a gestação, o cérebro, e somente da mulher, ele é lapidado na área da sensibilidade. Por isso que mãe é uma raça assim, o filho põe a chave na fechadura, ela fala, meu filho, o que aconteceu? Amor, eu nem entrei. Nada. Filho não engana a mãe no andar, não engana a mãe no olhar, não engana a mãe na fala, não engana a mãe. Porque a mãe sabe. Ela pode não saber o que aconteceu, porque aconteceu alguma coisa que está errada, aconteceu. E esse caso que eu vou contar para vocês é de uma mãe, como é que mãe, tem hora que faz papel, paga mico, paga tudo, né? A menina no celular, na internet, conversando com um amiguinho de 12 anos. E a conversa vai, a conversa vem, a conversa vai, a conversa vem, a gente marca o encontro no shopping. Mãe, eu vou encontrar com meu amigo lá no BH Shopping. Pode. O que tem, mãe? De dia, na praça da alimentação. Olha a foto dele, que lindo que ele é, mãe. Oh, mãe, é lindo mesmo, gatinho. Escolhido, de 12 anos. Ele não é fofo? Lindo. O coração da mãe fez assim, apertou. Só me leva? Vou pensar.
Insistindo, mãe, por favor, mãe, que a choreira de menina na cabeça da gente, vai dar, né? Fica naquela confusão. Aí a mãe falou, te levo. Marcou a hora. E a mãe foi lá na polícia. Vê que mãe é uma raça espetacular, né, gente? É uma raça que é única. Você imagina como é aquela calça para chegar na polícia e falar assim, aqui, a minha filha vai ter um encontro no shopping à tarde, mas meu coração está aflito. Foi um encontro marcado pela internet. Diz que tem 12 anos, mas eu estou aflita. Vocês acham que eu estou doida? Felizmente a polícia falou, não, nós vamos com a senhora. A paisana. Oh, que coisa espetacular. A polícia ficou na praça, todo mundo a paisana, vários homens. A mãe levou a menina, beijinho, despede, dá a volta e entra no shopping. E aí a mãe fala que a menina sentadinha, que o coração dela partia. Ela sentada sozinha na mesa, lá na praça, esperando o coleguinha de 12 anos. Aí chegou um homem. A mãe ia ver essa menina quando? Nunca mais. Seria roubada. Aí a polícia pegou na hora, ela voou nele, bateu nele, porque a mãe não dá conta. Na hora dessa, bate, né? Faz o que precisa fazer. E a menina entrou em pânico. Porque você imagina o risco que ela correu, porque é muita mentira, é muita ilusão, é muita confusão. Não é brincadeira, porque hoje, gente, na rede digital, a nossa vida está solta. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo sexta-feira. Que eu não caí porque eu já estava avisada. Vocês já ficaram sabendo do novo golpe do... Esse golpe já não é novo. Do Cacau Show? Não? Então vocês ficam espertas. Porque a logomarca é do Cacau Show. O telefone já vem, na hora que te chama, é Cacau Show te chamando. Eu já sabia do golpe. E eu estava no consultório e falei com meus clientes, vocês querem presenciar um golpe? Vocês vão presenciar, que já tinha mandado mensagem com o meu nome, meu CPF e o meu endereço completo. Tudo, inclusive o número do apartamento. Tudo. E sabe onde eu trabalho. E assim começa o telefonema. Bom dia! Que alegria falar. Eu falo com a Filomena Camilo do Vale. Falei, claro. E eu sabia do golpe, né? Foi dando corda. Sim. Oh, mas a razão do nosso telefonema hoje é seu aniversário. Parabéns, então, felicidades, que Deus derrame bênçãos para você e para a família inteira. Falei, muito obrigada. Então, agora a outra razão de estar ligando de alegria é que você foi contemplada com a cesta Lovely da Cacau Show. E o nosso entregador foi hoje na sua casa, na rua tal, número tal, no bairro tal, e não tinha ninguém. Porteiro 24 horas. Então, agora, para você receber, você tem que pagar o motoboy. R$ 7,90. Então, desde quando você que vai receber um presente tem que pagar o motoboy para levar o presente para você? A burrice vai em todos os pontos, mas o pessoal fica tão eufórico, com tanto elogio, que você fala, oh, que beleza, tá, pode mandar, motoboy. E o golpe é assim, chega o motoboy, é R$ 7,90, você coloca o seu cartão, porque não aceita dinheiro. Você tem que pagar em cartão, dinheiro é proibido. Aí você paga no cartão, digita R$ 7,90, e aí ele fala, oh, desculpa, deu problema. Você coloca o cartão de novo, aí você não confere mais, tira 3 mil da sua conta, 5 mil, 10 mil, porque ele estiver inspirado no momento. E você vai feliz com a cesta. Aí ele falou comigo, então qual o endereço que nós podemos mandar entregar? Eu falei, oh, mas que alegria. E foi a Santa Casa que mandou para você de presente. Fiquei chocada. Falei, Gima, que criatividade. Falei, mas que beleza. Então, 2 coisas que ele falou para o senhor. Primeiro, que essa cesta, de forma alguma, me interessa. E segundo, que eu não estou em Belo Horizonte. Nem acabou de falar, desligou o telefone. Falei, eu saída, né? Não fui vítima, vocês também nenhum serão, porque foram avisados. Que existe esse golpe rodando, no dia de aniversário. Então, vocês imaginem, fica atento que o seu nome, seu CPF, seu endereço, onde você trabalha, está tudo na rede. E aí vocês imaginam isso na mão de uma criança que não tem noção de absolutamente nada. Ela entra para brincar e sai. Do dia chegou uma criança perto de mim, que enquanto a mãe conversava, ele estava no celular, porque eu já deixo no consultório a casinha, geladeira, fogão, cozinha, um tanto de coisa, para que eles possam entrar e não vá brincar no celular. E aí aparece um boneco branco horroroso, com uma voz mansa, e é uma apologia à pedofilia. E ele falou, ó, que coisa esquisita, tia Filó. Falei, misericórdia. Também que mostra, porque não tem noção. Olha as músicas que o filho de vocês está ouvindo. Há uns anos atrás tinha uma música que eles ouviram na internet, que o ritmo era uma música, era um batido que era agradável. A letra era um retardo. Mas era uma apologia à cocaína, que falava, quando meu nariz fica branco, mãe, quando você dorme, pai, quando você dorme, você não sabe quem cuida de mim? Filho dorme com o celular no quarto? Não, deveria. Dentro de casa tem que ter um estacionamento de celular. É aqui que os celulares vão ser carregados. Filho não fica com o celular dentro do quarto. Além das lesões que podem vir. Além do que está acontecendo. Além da postura dos meninos que estão sendo prejudicados. Tem menino que chega, tem além do risco que os estudos de Harvard estão 3, 4 anos, que essa geração terá Alzheimer aos 30 anos. Porque o tempo de tela é muito grande. Um dia chegou uma menininha de 10 anos passando mal. Outros mostrando que ficar atender sempre mal, ninguém sabe. Em viva voz para poder diminuir. É radiação. Quantas horas vocês acham que ela tinha de TikTok? Então, cuidado com tudo isso. Nada, eu fico com o telefone no quarto, tá dando insônia. 9 horas e 27 minutos. O dia tem 24? Tinha que passar mal. 9 horas. Minha mãe falou, não é possível. Eu falei, 9 horas e 27 minutos de TikTok. Aonde nós estamos? Que não estamos vendo. Aonde estamos? É o que eu penso.
Quando eu estou com meu filho, eu tenho que estar com meu filho. Eu tenho que estar com meu filho resolvendo coisa no telefone? Não. Filho, mas você não sabe o nosso ritmo. Mas nós temos que ter alguma prioridade. Quando eu entrei dentro de casa, eu tenho que estar com a minha família. Faz tudo que você quiser com o seu filho, põe para dormir e depois sim. Filho tem que ter hora para dormir? Tem. Que hora que é? Parabéns. Senão marido e mulher não se vê. Não beija nem na boca, não sabe. Aliás, nem sabe quanto que foi que aconteceu isso pela última vez. Tudo morto, tudo cansado, tudo irritado, mal-humorado. E a rotina vai consumindo vocês não veem. Aí chega em casa um monte de coisa para responder no celular. E o menino para dormir é só na tela. Mentira. Dorme no escuro e completamente apagado. Não deixe o telefone na mão dos filhos de vocês à noite. Teve uma vez que uma mãe chegou e falou assim: doutora Filó, você vai ficar feliz com esse menino. O tanto que esse menino está aplicado. Depois que nós demos um computador para ele, acabou o problema da rua. Só estudando, falei. E eu olhei para ele e falei: ele? Que não. Nasceu malandro. Esse menino está estudando, não. E ele olhava para mim com aquele olhinho desconfiado. Falei: o que você está aprontando no celular? Porque estudar, sentar não. A mãe falou: doutor Filó, a senhora é muito desconfiada. Falei: minha filha não nasceu ontem, não, minha filha. Quantos anos de pediatria? Falei: pode verificar o que esse menino está vendo no celular, no computador. Pode olhar. Alguma coisa está errada. O que eles fizeram, eles amigos? Gravaram um trecho de um filme pornográfico. Então ele ficava indo e vindo o dia inteiro. Era o estudo. Falei: de anatomia está perfeito. Só. E as notas na escola, uma tragédia. Cuidado. Cuidado com o que os meninos estão fazendo. Não exponha, não deixe expor o corpo. Que isso vira, um recebe, vocês já viram isso quantas vezes? Isso passa para todos os meninos. Cuidado. A rede social que eu falei com vocês é maravilhosa, ajuda, mas é uma faca. Então meu filho pode usar? Pode, com supervisão. Eu tenho que olhar? Tem. Tem tempo limitado? Tem. Hoje tem vários aplicativos que te ajudam a limitar o tempo e aí desliga o telefone dele. E ele não tem acesso. Family Link é um deles. Você programa quanto tempo ele vai ver o telefone e desliga. Então, se menino depois de 3 anos a gente libera meia hora de tela, isso de preferência a televisão, à medida que vai crescendo, o total, televisão, celular, tal, é 2 horas. O meu sonho é ser todos meninos atletas. Para ganhar medalha? Não, nenhuma, não tem nenhuma preocupação com a medalha. A medalha é feita no corpo. É o compromisso, eu sair de casa, é ser educado e viver em grupo, é participar de algum esporte. Eu tenho que tirar os meninos de casa. Nós temos que oferecer algo melhor. Então é muito melhor encontrar com os amigos. É ir nadar, é ir jogar bola, é fazer um basquete, um handball. Alguma coisa eles têm que fazer. Criança não pode ficar dentro de casa trancado. Está errado. E o que ele está vendo eu tenho que ver. E porque eu tenho sobre ele, o que eu digo? A autoridade. A autoridade não é aquilo que eu vou repetir para vocês. A tradução da autoridade é: eu estou do seu lado para te ajudar a crescer. Pai e mãe tem uma missão grande demais. Você fazer o menino, aquele que você recebeu, ser um homem e uma mulher que você vai morrer de orgulho, e quando alguém falar com você: nó, que bacana, isso foi mágica, chama investimento. Né? Quando eu vi Letícia chegando aqui, ó, que foi minha cliente, hoje é minha colega de medicina, eu sei o investimento da família dela para ela ser uma menina inteira como ela está aqui hoje, fazendo medicina, vai ser uma brilhante médica. Mas é porque há investimento de pai e mãe que tem que ser chato. E quando eu passo essas regras lá para os meninos, eles dizem, falei, além de vocês acharem que a tia Filó é chata, tem que ter alguma coisa que eu deixei escrito no final. O que foi que eu deixei escrito? Por que eu estou te proibindo de dormir com o celular? Por que eu estou te proibindo de ver algumas coisas que você não está pronto? E outra coisa que eu queria pedir a vocês, cada vez que vocês lerem que um filme, ou um joguinho, ou um desenho, ele é idade proibida 6 anos, o que os estudos mostraram? Tem muito estudo, gente, que você joga em 3 anos para cima, tá? Então é proibido até 10. 9 para baixo não pode ver. Então existe hoje todo um jogo para poder destruir essas crianças, para acabar com a cabecinha desses meninos, porque a pureza já não existe mais, né? Hoje em dia o que tá colocando diante das crianças é uma coisa muito ruim, está gerando meninos irritados, mal educados, tolerância zero, não se sabe esperar, não tem mais empatia. De tanta criança ver violência, ela não preocupa mais com o sofrimento do outro, porque vai sendo anestesiado. É violência demais, vai vendo morte demais. Está errado. Eu tenho que me compadecer do outro, eu tenho que ter empatia com o outro. O que está acontecendo com essa geração que filma o sofrimento do outro, filma o desastre, filma o outro perdendo os pedaços? O que é isso? Que geração é essa que nós estamos entregando o celular para os filhos para fazer isso? Tem que ter ética. Meu filho, a coisa mais importante é o outro. Hoje o menino cai, mas o celular não cai do colo de alguém. Estou falando mentira? Não estou. Hoje o menino afoga porque o pessoal estava distraído. Hoje o menino intoxica igual o cliente meu, sentado do lado da mãe, a mãe no telefone. O menino saiu pro titim. Foi lá, pegou um vídeo de remédio, abriu, sentou do lado da mãe, tomou, a mãe não viu. Depois entregou o vidro vazio, aí a mãe enlouqueceu, me ligou. Mas o que você estava fazendo? Lá do lado dele, não estava. Não estava, porque como é que ele teve tempo de ir lá, buscar o vídeo de remédio, abrir e tomar do seu lado? E te entregar o remédio vazio?
Felizmente ele tomou Lufital, né, absorvido, tudo certo. Felizmente, podia ter sido fatal. Mas porque a gente não olha mais. Então, quando eu digo para vocês que a missão é lindíssima, ser pai e mãe, bota reparo. Porque a tecnologia, é o que eu falei, é fantástico, eu quero que eles usem, mas não quero que roubem. Aquilo que fala para vocês assim, não, eu tenho que ensinar meu filho cedo, para depois ele dar conta, é mentira. Porque a tecnologia foi feita para que os meninos saibam usar isso em qualquer fase da vida deles. Só que se eu crio filhos seguros, donos deles, que não têm a estima quebrada, serão meninos seguros, críticos e que saberão dizer não para muita coisa na internet. Eu tenho que preparar meu filho fora da mídia para ele dar conta da mídia. É o contrário. Não é lá que prepara meu filho. Quem prepara meu filho com valores sou eu, dentro da minha casa. Então, o quanto que é importante o olhar de vocês. E adolescente gosta muito de ser desafiado. Quanto mais site ele estiver abrindo, você perceber, fala, o que te acrescenta ver isto? Conta para mim, o que você está vendo nisso que te move tanto a abrir? Por que você escuta esse nível de música? Vamos ler a letra junto? Vamos ver o que está escrito nessa letra. Desafia. Ou às vezes desafia ele para os cuidados, que às vezes induz o menino a um determinado tipo político, A ou B, mas induz com ódio. Disseminando tanto ódio, tanta intolerância, que se um gosta do A, o outro gosta do B e quer matar um ao outro. Está errado. A intolerância está tamanha, gente, que uma adolescente minha está sofrendo um bullying terrível, em grande escola de Belo Horizonte, não estou falando de escolas, nem de nada, pública, grande escola, que a menina, adolescente de 14 anos, assumiu diante da turma que ela é heterossexual. Virou pecado. Então, aí a turminha desafiou ela, chegou, né, como diz ela, estufou o peito e disse, então quer dizer que você é homofóbica? Ela falou, não, eu só quero namorar menino. Mas a sala inteira é bi. Por que você é homo? Você é hétero. E está discriminada. Então, tolerância é zero. Eu não aceito o outro. Porque a criança não sabe esperar. Porque você bate o dedinho no celular, já tem que aparecer tudo. Você digitou o Google, ele demorou mais de meio minuto para dar o que você quer, você fala, internet tá lenta. Vocês imaginam o que nós estamos ensinando? Então, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser com pressa, come com pressa, faz tudo com pressa, e vai virando aquela bola de neve. O celular, o que está nos induzindo? Chega todo mundo no restaurante e você vê a solidão, cada um no seu telefone. É muito triste, ninguém tem assunto mais. Ninguém conversa, ninguém olha nos olhos. Mas o telefone está lá, filho. Tira o telefone do povo, fica louco. Põe alguém sentado numa cadeira e fala, você não vai mexer no seu celular por 1 hora. Como você não tem que fazer com a mão, com o pé, como é que faz, cruza a perna, descruza a perna. Nós estamos sendo dominados. Ao contrário, ele é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Mas ele não pode me dominar. Aí vocês imaginam entregar isso para uma criança que não tem ainda maturidade, que o cérebro não está pronto para receber tudo isso. Eu desconstruo e vou machucar. Então pensem muito quando vocês forem dar um celular de presente para um filho. Pensem muito se é a idade certa. Filho, mas eu tenho que dar um celular para ele poder ir para a escola. Mas você não confia na escola? Você deixou seu menino na escola? Você não vai buscar ele na escola? Se acontecer alguma coisa na escola, não vai te ligar? Então qual a razão para levar o celular para a escola? É para mostrar para os outros que você é capaz de dar um telefone caríssimo para o seu filho? Presta atenção, por que eu estou dando esse telefone para o meu filho? Para quê? Eu tenho que confiar na escola, né? É muito melhor e eu prefiro que você busque e leve, para que outros não busquem e levem seu filho. Porque existe uma coisa grave na porta das escolas que chama olheiro. Eu já perdi 3 com droga, porque não tinha pai e mãe que buscasse. Falasse, que é isso, filho? Já está grande, 14 anos, mas o olheiro eu acho que não. Então, filho é meu, eu tenho que olhar. E eu falo com eles, sabe por que eu sou chata, pior do que seu pai e sua mãe? Porque eu te amo e não vou te perder para o mundo. Então por que eu cuido? Por que eu olho? Por que eu vou vigiar o celular? Por que eu não vou deixar ele com o meu telefone? Por que eu não vou dar celular para ele agora? Porque você não está pronto. Vai poder usar sob minha supervisão. Mas a mãe do fulano dá, ela é a mãe dele, você é meu filho. E eu não posso fazer isso com a consciência que eu tenho do mal que está gerando na vida das crianças. Menina é para brincar, para pular. Faz um esporte coletivo e um individual. Porque o individual ele vai treinar o que ele precisa treinar. O coletivo ele vai aprender a dividir. Ele vai aprender que se for futebol, o passe dele é importante, que a gente vive em grupo, que a gente precisa uns dos outros, ninguém mais sabe disso. Que a gente não vive ilhado. Que é importante conviver, é importante abraçar, que os amigos têm um papel fundamental na vida, que a família é um presente de Deus. E assim tem que ensinar os meninos. A importância de uma coisa chamada relacionamento. Que isso é saudável. Sentar, tomar um picolé junto, tomar um sorvete junto, comer uma pipoca junto. Isso é importante, faz parte da vida. Correr, brincar na lama, tomar chuva, tomar sol. Nós estamos ilhados, cada um trancado dentro do seu apartamento, dentro de um quarto, fechado numa tela. Vai adoecer. Ali não dá abraço, não dá afago, não dá carinho, não é quente. A gente precisa de abraço, precisa de ninho, precisa de colo, precisa de família. Precisamos dos outros. Precisa de almoço quentinho à mesa, precisa de uma sopa na hora que está dodói, precisa de um chocolate quente, precisa de aconchego. Cuidado. Você não pode ser trocado por um aparelho de telefone.
Se você não pode dar assistência, diminua alguma coisa, mas não entregue uma arma. É a mesma coisa de eu entregar a chave de um carro para alguém que não sabe dirigir. Ele vai morrer ou vai matar. Cuidado. Muito cuidado, porque hoje o apelo é para que quanto mais cedo... Uma vez um casal, primeiro filho, gestante, me ligou e falou: doutor, nós estamos só com uma dúvida. Falou: que espetáculo, para quem está gerando, tem uma dúvida. Espetacular. Ué, só uma, tá bom. Nós queremos saber que dia que nós podemos já dar o celular para a criança. Falei: às vezes entra útero, né? Tá tédio lá dentro do útero, a gente entrega um aparelho para a criança, entra útero. Nós estamos perdendo a noção que o meu olho não será substituído. O meu contato de pele, ninguém tira. O meu perceber, o estar junto. Entender que aquele menino está sofrendo alguma coisa que eu tenho que ajudar. E não permitir que ele seja vítima, mas que ele seja dono daquilo que ele está usando. Eu tenho uma campanha pesada contra o celular, porque eu vejo o outro lado, né? Eu vejo os danos. Eu vejo as famílias se quebrando. Eu vejo tanta desarmonia, tanta doença psiquiátrica que a gente poderia estar evitando. Porque a gente, quando olha uma criança e recebe uma criança, o pediatra é o primeiro geriatra. Porque é ele que vai ajudar a construir alguém para depois de 90. Que tem que chegar lá, enxergando bem, escutando bem, com a cabeça boa, com saúde, com físico para corretar dos bisnetos, com osso, com cabelo, com tudo que ele quiser ter, sem remédio. É o que eu desejo. Mas se a gente não ficar esperto por tanto de coisa que quer tirar de nós esses meninos, porque como é que eu faço para destruir alguém? Como é que eu destruo uma família? Eu pego uma criança, um adolescente, solto alguma coisa sobre ele na internet, lanço uma mentira, lanço uma calúnia, eu destruo. Simples assim. Eu destruo alguém. Cuidado, proteja os filhos de vocês. Não ponha foto. Para que ter Instagram? Para quê? Para qual objetivo? Para disputar o quê? Porque você começa a disputar. E quando a senhora fala isso com a mãe, não poste foto do seu filho no Instagram, o que ela fala com a senhora, paciente? A senhora deve ter falado isso já com alguém. Demais, minha filha. Eu falo, sua criança pode ser vítima. Mas muita gente não acredita, muitos não colocam. Mas muita gente quer mostrar o filho. O que eu estou te falando hoje, ter filho virou um troféu. Que eu tenho que mostrar. Cuidar é difícil. Eu vi uma mãe, que o menino saiu prematuro, estava na UTI, 15 dias, ela foi pro shopping, daí um mês e postou. O neném prematuro, ficou 15 dias, o neném estava com ele. Mas é porque hoje a gente vive um mundo do espetáculo. E eu preciso ser famosa, as pessoas precisam me ver. Então hoje o mundo te chama para uma... hoje assim, os meninos hoje estão sendo criados para realizar o prazer deles rápido e imediato. Então tudo que eu faço, eu vou comer, vou no restaurante, eu posto a foto, que coisa mais ridícula. Eu não consigo fazer mais nada sem as pessoas estarem vendo, aplaudindo ou não. Então nós estamos vivendo um mundo que é só para fora. As pessoas não têm nada para dentro, minha filha. Hoje se eu perguntar para você, quem é você? As pessoas respondem a profissão delas, não foi isso que eu perguntei. Perguntei, quem é você? Ninguém sabe quem é. E vou morrer sem saber quem são. Então sempre para fora. Nós queremos 5 minutos de fama. Então o povo posta o dia inteiro. O dia inteiro. Eu falo com as adolescentes, você chega aqui com essas unhas desse tamanho, com unha de preguiçoso que não dá conta de trabalhar. Que fura o olho de alguém. Essa unha pontuda, eu vou ver a saturação de vocês, não consigo. É tanta cor de esmalte, é tanta confusão. Então você quer postar alguma coisa, posta como é que lava a roupa bem, tira mancha de uma roupa. Como é que faz um bolo. Vão postar a vida que seja verdadeira. Vão postar, uma vez alguém me ligou e falou assim, doutora Filó, fulano está sofrendo, eu queria tanto ajudar, como que eu ajudo? Você vai para casa dela agora, lava a roupa que você precisa lavar, arruma a casa, limpa o chão, dá um banho. Isso é ajudar, mas não precisa postar que fez isso não. Por que eu preciso do aplauso do outro? Por que eu preciso da aprovação do outro? Está vendo como é que a sociedade está vivendo na superfície do nada? Eu não olho o outro, se eu não for aplaudido, eu não ganho alguma coisa com isso. Tudo errado. E nós estamos deixando a vida nos levar dessa forma. Porque hoje eu tenho que ter 15 minutos de sucesso. Então nós temos que chamar a atenção para outras coisas. Criar filhos hoje com valores de verdade é um desafio. É um desafio. Fala, meu filho, preste atenção naquilo que é real. Que o resto é ilusão e passa. Mas se você postou o prato de comida, posta também quanto que é o cartão de crédito, que só a dívida. Então a gente vive no mundo da ilusão e a internet te dá isso. A ilusão. Se você me questiona, eu te deleto. Mas você, pessoalmente, eu não posso te deletar, então eu vivo na ilusão. Eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu mostro um outro corpo. Mas aceitar a realidade, falar, o que eu posso fazer para cuidar de mim? Isso é trabalho, filó. Ficar na internet e comer, eu vou ter filhos obesos. Porque os meninos comem numa voracidade sem perceber, eu estou criando uma geração de obesidade. Sedentários. Eu quero movimento, menino em movimento. Fulano, você sabe andar de bicicleta? Não, faz parte da vida. Primeira regra aos 3 anos de idade é ganhar uma bicicleta, não um telefone. Por quê? Isso é construção da estima. E a vida precisa de equilíbrio. Primeiro treino de equilíbrio da vida é andar de bicicleta. Porque daqui a 6 meses que estiver andando, vai tirar a rodinha. Não, doutora, vai cair, mas graças a Deus que vai cair. Porque tem que ter um pai e uma mãe que fala assim, levanta, meu filho, começa
De novo. Isso faz parte da nossa vida, a gente cai quantas vezes? Mas se não tiver um pai ou uma mãe que falou comigo assim, levanta, meu filho, e começa de novo. Faz parte da vida. Isso o celular nunca vai me dar. A internet não vai me dar. Nunca. Mas eu vou lá fazer uma pesquisa, buscar por alguma coisa, fazer alguma coisa. Sim, acabou, desligo. Desligo. É preciso saber dizer não. É preciso desligar. Hoje ficou proibido falar não. Não pode isso. Porque eu te educo. Guarde uma imagem, eu preciso encerrar, né? Criar filho é um desafio tão grande que é como fazer o menino atravessar de uma montanha, de um pico de uma montanha para outro pico. Embaixo é um precipício. Tem uma ponte. E o menino tem que ir. Como é que eu faço o menino ir? Como é que vocês acham que ele vai ter coragem de ultrapassar a ponte de um lado para o outro? Hã? Eu não ouvi. Hã? Não. Os nossos filhos, eles têm que ter coragem de ir, ok? Nós criamos os filhos para eles baterem as asas. É tão difícil, né, gente? Ou coisa difícil é ver filho crescer, pai envelhecer e os amigos irem embora. Nossa, é muito difícil. Como é que o menino atravessa? Quando eu falo com ele, você pode ir, você é capaz. Porque é muito fácil, a gente fala no consultório. As mães falam, tira a roupinha, eles falam, eu vou tirar. Ele é capaz de ir. Eu tenho que dar para ele essa confiança nele. Vai, meu filho, pode ir. Essa ponte tem que ter? Não, porque é um precipício, mas ela tem que ter parapeito. E esse parapeito é o quê? Pensa no rio. O rio, para existir, tem que ter o quê? Margem, senão ele é uma água solta. O seu filho, para ele ser um homem ou uma mulher, que você vai morrer de orgulho, ele tem que ter limite. Se você colocar os limites de um lado do outro, esse menino atravessa a ponte fácil, com a maior segurança. E ele vai saber aonde ele tem que ir. Não deixa o mundo colocar limite no seu filho, você coloca. Porque a gente coloca com amor. O mundo bate. E eu não quero que batam nele. Eu quero criá-lo para que ele seja um bom cidadão. Um homem, uma mulher feliz. Feliz com as escolhas dele, com as opções dele, com o trabalho dele, com o que ele fizer. Quero que ele seja uma pessoa que irradia amor onde ele passar. Mas se ele não receber isso de mim, a cada dia, em cada atitude, que eu vou corrigi-lo, que eu vou falar, que eu vou ensinar para o meu filho uma coisa que se chama, qual é o maior desafio hoje da vida? Que o QI é estático. Qual é o maior desafio para ensinar para o menino? Quando ele não vai ficar irritado com o celular que ele não ganhou, que ele não consegue montar, né? Porque hoje os meninos, você dá um brinquedo de encaixar, ele não dá conta, ele apela, joga, porque não tem paciência, porque lá no celular ele consegue tudo. Qual que é o maior desafio para o seu filho? Para você ensiná-lo? Inteligência? Hoje de 10 pessoas que você dá emprego, 9 você demite. Porque não sabem relacionar, não sabem conviver. Onde nós estamos errando? O que aconteceu conosco? Né? O que aconteceu? Hoje nós temos os filhos, é um presente tê-los. Mas eduque, crie, que ninguém possa passar o seu papel. O seu papel é único. Pai e mãe é a melhor coisa do mundo, por mais chato, difícil que seja. Mas eles são insubstituíveis. Se mãe não for chata, tem um trem errado. Tem que ser chata. Mãe tem que ser neurótica, mãe tem que ser doida, tem que pagar mico, é assim mesmo. Porque é mãe que defende a cria, defende o filho. E pai é aquele que protege, que dá segurança, que dá firmeza para o filho e fala, pode ir. Por quê? Porque eu estou aqui. Se der errado, meu filho, nós estamos aqui. Essa segurança é eterna. Que se eu for para algum lugar e não der certo, eu tenho a casa da minha mãe e do meu pai, e ela pode ser um casebre, mas é a casa de sua mãe e do seu pai. E isso ninguém vai te tirar. Não permita que esses valores que estão se perdendo sejam roubados, porque você comprou um celular e deu para ele. Deu o celular sim, na hora certa. Mas eduque ele, fortaleça a alma dele, para que ele dê conta de enfrentar os desafios que a internet vai trazer. E ele seja capaz de falar, não preciso disso. Ah, será que você não dá conta de fazer isso? Fala, não preciso de fazer isso para provar que eu sou quem eu sou. Mas isso, gente, é uma construção de todo dia. Não tem mágica, tem colo, tem carinho. E tem, na hora que precisar de chamar atenção, é preciso chamar atenção. Só para me encerrar, qual que é a melhor hora de chamar atenção de um filho? Qual que é a melhor hora que a gente educa o menino? Sim, mas tem uma que é bacana para ele se ver. Qual é? Que eu jogo a luz para ele. Qual é? Pós-birra. Sabe quando o menino dá aquela birra que você tem vontade de bater? Não pode. Aí, depois que ele fizer aquele escândalo e descarregar tudo, volta a luz para ele e fala, por que você reagiu dessa forma? Você conseguiria de um outro jeito. O que você está ensinando para ele? Inteligência emocional. Estou aprendendo, fazendo com que ele volte a se ver, a ter um olhar crítico sobre ele. Porque depois na vida, ou ele vai mandar ou ele vai ser mandado, ele consiga ser uma pessoa que dê conta quando a vida traz o imprevisto e esteja de pé. Ajudar os nossos filhos a perder na vida e não se perder, jamais a internet irá ajudá-los. Quem ensina isso? A estar de pé. Quando a vida nos tira, somente vocês darão o amor e a consciência daquilo que eles são, para que eles dêem conta de enfrentar o que a vida trouxer, de pé e com a cabeça erguida, porque eles sabem que são amados. E esse amor, ele não é condicionado por uma tela. Então, vocês me permitem, desculpem ter passado o tempo, mas eu desejo a vocês que tenham coragem dessa missão maravilhosa, que é educar, mas que vai trazer todos os desafios por aí. Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser um barquinho solto disputando com o transatlântico em alto mar.
O que vocês querem é que essas crianças, esses jovens, sejam felizes. E é tudo isso que a gente deseja. Muito obrigada a vocês.